Olá, meus amigos. Eu estou aqui hoje para fazer uma homenagem à minha mãe, Maria Salomé Nogueira. A minha mãe, que faleceu 15 de novembro desse ano, aos seus 93 anos de idade, eu só tenho que dizer que a minha mãe foi uma mulher sofredora, guerreira, uma mãe excelente. Uma mãe excelente. Hoje tem 17 dias que a minha mãe faleceu e hoje eu estou com muita saudade dela. Apesar de toda sexta, sábado, domingo, segunda e terça eu passar na casa dela antes de vir trabalhar, ou seja, só quarta e quinta que eu não ia, mas eu estou com saudade dela. E mesmo assim, quarta e quinta que eu não ia, ela reclamava. A minha mãe, ela nasceu em 1930, quando foi 1950, contra a vontade dela, ela casou com meu pai, José Conceição Nogueira. Amados, a minha mãe, eu acho que não existe mulher mais sofredora no mundo que minha mãe, por causa do meu pai. O meu pai, e tem relatos, eu já ouvi relatos, que lá em Peçanha não tinha jeito dele casar, porque até agredia a mãe, ele agredia. Então, ele foi lá para Sardoá, colocou um chapelão, montou num cavalão. Chegou em Sardoá, meu avô foi e achou que aquele homem era um grande homem e casou minha mãe. Meu avô cometeu, se ele cometeu erros, esse foi um erro grave, porque minha mãe sofreu demais. Por que você fala isso? Irmãos, eu morei com a minha mãe até os 16 anos de idade. Eu nunca vi uma mulher sofrer tanto na mão do marido igual a minha mãe. Alegria, vocês têm uma ideia, a minha mãe, irmãos, ela sempre teve apoio da família dela. Eu tinha um tio Joaquim, que morava aqui na roça, que a mamãe amava muito. Ele sempre saía lá da roça com sacos de compra, trazia para minha mãe. Nós tínhamos um Tidãozinho também, casado com a minha tia Geralda, que sempre apoiou minha mãe, sempre ajudou minha mãe. Tinha um tio Vicente, que quando ele tinha saúde, ele saía de Belo Horizonte para visitá-la direto. E minha mãe, ela acordava de madrugada e ia fazer doce no fogão a lenha, fazia uma mesa de doce, cortava. Lá para as 8 horas, 9 horas da manhã, que balai de doce estava cortada. Aí eu era pequeno, eu era menino, eu saía com ela nos bairros aqui de Valadares para ela entregar aquele balai de doce nos botequinhos tudo da cidade. É com esse dinheiro dos doces que ela sustentava eu, o Antônio e o Maurílio. Porque a minha irmã, quando meu pai morava na roça, ele pegou a Margarida com 10 anos e deu ela para os outros. Ele deu ela para os outros. Aí você fala assim, Celso, por que a sua mãe não fez nada? Minha mãe não podia fazer nada, meu pai era bravo, meu pai batia até em homem. Quando ele chegava bêbado, aqui no Pérola, ele chegava demoniado. 2 vizinhos que foi falar alguma coisa com ele, bateu na cara deles, já morreu todos os 2, pessoas boas, sou João e sou Jejuca. Mas a minha mãe já falou comigo que já bateu lá em 5 homens. Meu pai era brabo. Então não tinha jeito dela falar nada. Tanto que quando eu tinha 1 ano de idade, ele me ameaçou me dar eu para os outros também. Só que o meu tio Vicente, que era uma pessoa muito boa, eu tinha falado com ela, ó, não fica sofrendo na mão desse homem não, se qualquer coisa minhas portas tá abertas. Quando ele me ameaçou de me dar eu para os outros, o que ela fez? Quando ele saiu, ela pegou eu, Murilo e Antônio e rachou para Belo Horizonte. E ficou lá 1 ano morando com o meu tio Vicente. Tia que ela amava muito, porque quando o tio Vicente nasceu, ela tinha 10 anos de idade, ela cuidava dele. Então o tio Vicente é aquela pessoa que sempre apoiou a família, sempre acolheu toda a família, e acolheu ela e 3 meninos. E nós estávamos morando em Belo Horizonte, já tinha mais de 1 ano, só que meu pai ainda não mandar carta para o meu avô, para minha avó, exigindo a volta dela. E minha mãe, ela era daquele tempo que obedecia pai e mãe, aquele mandamento honrar pai e mãe. Não é só quando a pessoa está solteiro. Esse mandamento ele é para sempre.
E minha mãe respeitando esse mandamento, Paris, você tem que voltar, porque seu marido está pedindo Gigi na sua volta lá, você tem que voltar para ele, que você casou com ele. E ela foi e retorna de novo para Belo Horizonte, para Valadares, para o sofrimento. Irmãos, o que eu vi minha mãe sofrer não é brincadeira. Ela que sustentava a casa e tinha um amigo que morava num lote chamado Tarcísio, que ajudava ela. Eu nunca vi meu pai chegar com a compra dentro de casa, que ele nunca fez isso. O dinheiro dele era só para ele. Eu já vi ele humilhar ela, falar que não gostava de mulher velha, que gostava de mulher nova, pisar nela. E quando ele pegava o Antônio e o Murilo para bater, minha mãe tinha que correr, que se ela ficasse, ela apanhava junto. Ela tinha que correr. Que isso aí eu via. Então a mãe sofreu demais. Quando foi em 1974, minha mãe resolve ser crente, aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. Quando o pastor chegou lá, ele julgou o pastor lá na rua, lá na calçada, derrubou o pastor e agrediu o pastor. Ou seja, em 74 ela aceita Jesus. Meu pai era católico beato, quase que mata o pastor. Ela teve que ir na igreja escondido. Só quando ele morreu em 2004, aí que a minha mãe teve liberdade de ir nas igrejas evangélicas assim livremente. Minha mãe só foi viver a vida, minha mãe só foi ter uma alegria depois que meu pai morreu. Primeiro ela ficou muito triste, irmãos, porque ela perdeu o irmão dela, meu tio Joaquim, que era uma pessoa muito boa. Depois ela perdeu a tia Geralda. Depois nós perdemos o Tidãozinho. E agora, por último, ela ficou muito chateada quando o irmão dela, que é meu tio Vicente, veio a falecer, uns 4, 5 meses atrás. Ela ficou muito triste, porque ela amava esse tio Vicente demais. Ela tinha um respeito, um carinho por ele muito grande, porque ele é aquele irmão que acolheu toda a família em Belo Horizonte. Ele e minha tia Efigênia, eles acolheram toda a família. Então ela amava ele muito. Então eu fiquei até com medo, receio de dar notícia quando ele morreu. Meu irmão falou, não, pode falar para ela. Fala que o tio Vicente morreu. Eu assim, com receio, porque eu sabia que ela ia ficar abatida. E ela ficou abatida 15 dias. Durante 15 dias, você via aquele semblante triste na minha mãe. Eu nem perguntava como é que ela estava, porque ela estava abatida. Porque o tio Vicente tinha morrido. Ela gostava demais do meu tio Malaquias. Meu tio Malaquias ela gostava demais, mas faleceu tem muitos anos. E ela falava, essa é minha irmã, que é a minha filhada, Madalena, a que melhor casou. Porque o Malaquias, homem bom, honesto e honrado. Ela gostava demais dele, mas ele já faleceu há muito tempo. E a tia Madalena veio visitar ela tem pouco tempo, ela ficou com muita alegria da tia Madalena ter visitado ela. Parece que ela estava sabendo que ela ia partir. Nos últimos meses, ela estava me pedindo para levar ela nas casas, para ela visitar as pessoas, mas aqui não era visita, aquilo ela estava despedindo. Levei na Maria do Rosário para despedir, levei na casa do Valdeci para despedir, e fui levando ela nas casas. E ela foi despedindo as pessoas. A minha mãe, quando meu pai ficou, devido a todo o sofrimento que ela passou com meu pai, ele adoeceu para morrer, ficou uns 3 meses internado. Pois ela ia todo dia no hospital cuidar dele, levar as coisas para ele. Irmãos, agora eu aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. A mágoa do meu pai passou, mas eu tive muita mágoa do meu pai, eu tive muito rancor do meu pai, porque eu vivenciei, eu vi as covardias que ele fazia. Agora que eu aceitei Jesus, não. Minha mãe, gente, no final da vida do meu pai, qualquer outra mulher tinha abandonado ele no hospital, mas ela não abandonou. Ela continuou cuidando dele, mesmo ela ter sofrido tanto. Ela visitou ele todos os dias. Depois que ele morreu, ela foi nos botecos, tudo, e pagou a conta dele. A minha mãe, mesmo meu pai morrendo, ela honrou aquele casamento ruim até o fim. Ela viveu aquilo que meu avô, que a minha avó pediu para ela ficar até o fim, ela ficou até o fim.
Nenhuma outra mulher aguentaria aquilo que ela aguentou. Eu nunca vi uma mulher sofrer tanto com um casamento. Igual eu vi minha mãe sofrer, mas ela foi fiel até o fim. Só foi ter uma alegria, só foi vir sorrir depois, quando ele morreu, em 2004. Aí ela foi viver a vida dela. Ela pôde ir na igreja livremente, ela pôde fazer as coisas livremente. E, por último, de 4 anos para cá, eu agradeço muito meu irmão, que me ajudou a cuidar dela, porque ela quebrou o fêmur tem 4 anos. A minha mãe tinha uma pessoa cuidando dela de dia, uma pessoa tomando conta, 2 pessoas à noite, e final de semana tinha uma pessoa que tirava folga. E meu irmão me ajudou a cuidar dela, né? Nesse período, tem 4 anos, a mamãe tinha 4 funcionários cuidando dela, depois que ela quebrou o fêmur. Mas, mesmo ela com o fêmur quebrado, a mente dela nunca que foi ruim. A mente dela é boa, ela lembrava de tudo. Qualquer pessoa que passava lá, ela lembrava. Ela gostava muito do Milton Leite, ela gostava muito do Messias lá do bairro. E essa amiga dela? A primeira grande amiga que ela perdeu foi Dona Gilda, mãe do Milton. Agora, ela foi, das 3 grandes amigas dela, ficou Dona Tininha. Dona Tininha, elas são amigas há mais de 50 anos. Ela, minha mãe e a Dona Gilda. Ela gostava muito do Messias. Ela gosta muito do Milton Leite. O Milton Leite estava sempre na casa da minha mãe, fazendo as coisas para ela. E eu falo com vocês uma coisa. A minha mãe morreu com 93 anos. Tem só 17 dias que ela partiu, mas eu estou com saudade dela já. Eu acho que esses 2 dias da semana que eu não ia lá, quarta e quinta, poderia ter ido. E ela ficava com raiva de não ir. Gostava demais das noras dela, da Fátima, da Lucy. Ela amava a Fátima e a Lucy demais da conta. Ela tem um carinho com a Fátima, um carinho com a Lucy muito grande. Essas noras dela, ela amava essas noras dela. E a família dela toda. Agora sobrou a tia Joana e a tia Madalena. Que Deus possa dar saúde para as duas, porque aquela geração da minha mãe está indo embora. Só tem a tia Madalena, só tem a tia Joana. E eu peço a Deus que dê saúde para elas. A minha mãe, há uns 10 anos atrás, me pediu para visitar o tio Vicente. Eu levei ela, mas ela passou muito mal, tanto na ida como na volta. Depois disso, ela não quis mais viajar, porque ela passou muito mal na estrada. Ela passou muito mal. Então ela fica com saudade da tia Joana, estava com muita saudade de Madalena, mas a tia Madalena de vez em quando veio ver ela, né? Por último, agora tem pouco tempo de Madalena veio praticamente despedir dela. E ela ficou muito alegre. E eu quero dizer que, agradecer que o Concesso, de vez em quando trazer as coisas para ela. Os irmãos dela sempre apoiou ela. Os irmãos sempre apoiou ela. Tio Joaquim, tio Dãozinho, tio Geraldo, tio Vicente, sempre ajudaram ela nesse casamento ruim que ela viveu. Mas hoje não tem mais mágoa do meu pai, daquilo que eu vi. Não tenho, irmão, porque Jesus lavou meu coração. Mas antes de eu aceitar Jesus, eu tinha muita tristeza com meu pai. Porque eu via todo mundo, né, ter um pai diferente do que meu pai era, né? Minha mãe sofreu, mas ela morreu com Jesus. E nesse mundo, irmão, nós temos que estar preparados para morrer com Jesus. Se morrer sem Jesus é complicado. Mas se você morrer com Jesus no coração, eu sei que a minha mãe morreu, você pode ficar alegre, porque um dia todo mundo que morrer com Jesus vai encontrar. E eu sei que eu vou encontrar com ela, porque eu também tenho Jesus no coração. Nós vamos nos encontrar. Porque esse mundo físico, ele é passageiro, mas o mundo espiritual é eterno. É a homenagem que eu deixo à minha mãe.